Cara, é complicado. Você está perguntando para um cara de 62 anos, entendeu? Olhando para um mundo que fala, bicho, isso aqui, o que eu estou vendo é irreconhecível se eu olhar do ponto de vista da maneira como eu me formei. Mas existe uma porrada de senhores de 62 anos que estão jogando dominó, entendeu? E não é porque não tem acesso, é porque simplesmente se deixaram atropelar e esqueceram que o mundo estava mudando e agora quando a coisa acontece... Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Esse próximo talk show tem como protagonista Luciano Pires. E ele está trabalhando com a gente, né, Salib, no capítulo que você trabalhou muito nesse estudo sobre perguntas, não é isso, Salib? É gestão baseada em perguntas, né? Toda vez que a gente vai lá fazer uma pergunta para eles, que a gente não resiste, né? Eles, em vez de virem com uma resposta, eles vêm com outra pergunta, né? Tenho certeza que você vai gostar muito dessa história, vai te provocar, vai gerar reflexão. Assiste lá, que você vai curtir esse talk show com Luciano Pires. Não podia ser, comentei com o Luciano antes da nossa gravação, que não poderia ter um convidado tão adequado, que nos últimos anos tem se transformado num agente de provocação na nossa sociedade, né, meu amigo? Uma honra tê-lo conosco, viu, Obrigado. meu cara? Eu cheguei aqui com uma pergunta, né? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E agora vocês acabaram de responder a pergunta. Zé, e qual é o lance da pergunta? A inteligência está aí, né? Como o Salib falou, a resposta você procura em vários lugares, encontra 1000 pistas, encontra 5, 6, 7, 10, 15, 20 respostas para a mesma pergunta. A inteligência está na pergunta que você vai fazer. Eu preciso fazer uma pergunta que me leve a discutir a raiz do problema, né? Que pegue o Salib e fale que, Salib, a tua resposta vai me dar uma ideia da tua experiência de vida. E eu vou sacar e falar, cara, o Salib tem uma pancada de coisas que eu não tenho. E essas coisas que ele tem explicam o porquê da resposta dele. Quer dizer, isso é um processo de reflexão que é brutal, que é aquilo que está faltando hoje em dia. Soluções dessa velocidade, né? E eu digo mais, né? Como nós demonstramos, a complexidade do mundo não comporta mais respostas simples. Não. Essa superficialidade, ela tem um preço a ser, que é importante. A gente tem visto ultimamente algumas empresas blockbuster que nasceram de perguntas, né? A Uber, quando o Travis estava com um amigo dele em Paris e chovia, e eles tentando pegar um táxi, e os táxis às 5 horas dando tchau para eles, e eles completamente molhados, e assim, por que a gente não pode fazer um aplicativo onde qualquer carro vira um táxi? Ou no Airbnb, onde eles viram que existia uma grande conferência em Los Angeles, em São Francisco, não havia lugar na cidade, entrevistando as pessoas reclamando porque todos os hotéis estavam, eles falaram assim, pois por que essas pessoas não podem ficar aqui na nossa casa pagando e tendo uma experiência incrível? Então, essas empresas, quer dizer, tá surgindo mais e mais. Por que será, Luciano? Você vê que é interessante que a pergunta que você fez é a mesma? Você me conta as empresas e faz a mesma pergunta, é assim, por que não? É por que não? E aí você vai pegar a Netflix nasce mandando DVD pelo correio, que é um negócio absolutamente anacrônico. E aí alguém pergunta, por que não? Eu quero, como por que não? Como é que você faz para alugar sem ter o DVD? Se você comentar uma coisa como essa, sei lá, 5 anos atrás, cara, que absurdo, cara. Imagina, isso aqui é tão tudo louco. Onde assim? Hoje em dia a tecnologia derrubou a barreira. E aí a pergunta muda de novo. Né? Então lá atrás era um absurdo você falar por que não? Hoje em dia, por que não? Se está na mão. Eu tenho uma história, eu acabei de ler essa semana aqui, até separei para fazer um podcast a respeito. Eu tenho uma preocupação muito grande com a mídia, com essa formação de opinião, com essa questão toda de você, da espiral do silêncio, sabe? Todo mundo falando a mesma coisa e eu não sou besta de falar o contrário. Se todo mundo fala uma coisa, por que eu vou falar o contrário e tomar pedrada? Então eu fico quieto, né? E eu peguei uma matéria, um artigo que saiu, eu não vou me lembrar do nome do cara, tudo, mas é só nesse contexto é interessante aqui. É um rapaz que estava fazendo desenvolvimento, o cara é genial, o cara é um gênio, e o cara desenvolve um sistema de trabalhar o genoma, mexer com o gene humano, e cria um processo que ele fala, cara, a partir daqui eu vou mudar tudo, porque eu vou conseguir criar um ser humano. É coisa de ficção científica, né? Só que esse negócio é real, existe, tá lá a empresa do cara, e esse cara vai no TED, faz uma palestra e mostra, cara, eu vou poder mudar coisas, cara, eu vou poder mudar cheiro do suor do corpo. Eu vou poder mudar não só a cor do seu olho, como também o modo como você expressa a coisa. Ele falou o seguinte, você já pensou se em vez de cheiro for cor, e a partir de uma mudança de cor eu consigo definir se você está doente ou não? Pela mudança da cor em algum lugar, e não só pelo cheiro, né? E é um negócio absolutamente revolucionário, enlouquecedor, que quando vai para a mídia, esse cara é destruído e se suicida. E aí você vem, o que isso tem a ver com a nossa história aqui? Tem a ver o seguinte, cara, esse cara entra com coisas
tão fantásticas que as perguntas perdem sentido. Tudo aquilo que se perguntava, como assim, cara? O que esse cara tá falando? Esse cara tá brincando de Deus, esse cara tá se metendo a ser Deus, destrói o cara e ele se mata. Para você ver como é importante essa questão toda de que perguntas eu vou fazer num ambiente que está absolutamente caótico e mudando. No mundo corporativo, por isso que nós preconizamos a necessidade de cada vez mais que as pessoas exercitem essa habilidade, né, Salib? Porque no mundo corporativo é a sentença para o fracasso. Claro. Porque o Salib colocou as empresas que fizeram a pergunta certa. Sim. Teve aquela que fizeram a pergunta errada, né, Salib? Kodak? Kodak, a hora que o cientista foi mostrar a câmera digital para o CEO da Kodak, ele falou, mas quem vai querer ver foto numa tela, né? E a segunda que aí nocauteou de vez foi, e como é que vão comprar nossos filmes? Aposta o projeto. Isso justifica o fato da Kodak ter a máquina digital ser inventada nas fileiras da Kodak na década de 70. Sim. Onde a pergunta deveria ser, como nós vamos nos tornar obsoleto antes que alguém o faça? Mas aí isso tem que mas aí isso confronta o status quo. Sim. Porque nos tornar obsoleto significa dizer que tudo aquilo que a gente está fazendo vai ter que ser revisto, né? Porque nós, naturalmente, resistimos ao que é novo. A gente resiste à mudança, né? Então você... O que aconteceu? O cara da Kodak chega lá e fala, olha o que eu trouxe de novo aqui. Tem um sujeito acima dele sentado lá que fala, não quero essa mudança. Trabalho, resisto a ela e esse cara detona a empresa, né? Então, vamos voltar ao contexto da pergunta, né? Quer dizer, essa pergunta que você está fazendo, além dela ter que ser muito bem pensada, ela tem que ser feita para quem? Quem é que é capaz de receber essa pergunta e falar, cara, que baita pergunta fantástica, eu tenho que me preparar para respondê-la de um jeito real. E uma pergunta bem colocada para um cara que entenda essa pergunta pode mudar a história da vida de todo mundo. Né? Chegou uma pergunta a qual eu não estava preparado. E agora? E para respondê-la, eu acho que eu vou ter que mudar minha empresa, cara. Mudar tudo. Muda tudo. E a inovação está totalmente ligada às perguntas, né? Que é o, em inglês, why, what if e o how, né? Quer dizer, por quê, e se, e o como. E tem o when, né? Que bota na perspectiva do tempo, né? Talvez essa minha pergunta aqui está no tempo errado. Que essa é uma questão, sabe, interessante. Aquela pergunta que era absurda o ano passado, virou normal hoje. Porque o mundo atual precisa disso. Pois é, acho que tem que virar uma ciência nas escolas hoje, né? Quem sabe esse livro vai motivar, né, os professores, as universidades. O Salib fez algumas perguntas legais ali, colocou essa história do porquê, que nos remete a Sócrates, cara. Eu vou lá no Sócrates. Sócrates fazia exatamente isso. O que era a função dele? Era perguntar por quê. E naquela sequência de porquê, ou ele desmontava completamente o seu interlocutor, ou todo mundo crescia junto, porque ali ele obrigava a pessoa, eu vou tentar encontrar uma resposta. E é difícil você encontrar gente que resista a 3 ou 4 porquês hoje em dia. Pra gente finalizar, Luciano, vamos fazer uma pergunta boa. Né, Salibão? A gente tá falando de um momento de inflexão. Eu sempre sentencio, a minha visão é que não é um momento de inflexão no Brasil, é um momento de inflexão do mundo, é um momento de inflexão da sociedade, né? Nesse momento, você, nesse posto de observador atento dessas mudanças, né, e de protagonista, como a gente tem que se preparar para essa revolução que já está acontecendo, né? Cara, é complicado. Você está perguntando para um cara de 62 anos, entendeu? Olhando para um mundo que fala, bicho, isso aqui, o que eu estou vendo é irreconhecível se eu olhar do ponto de vista da maneira como eu me formei. Mas existe uma porrada de senhores de 62 anos que estão jogando dominó, entendeu? E não é porque não tem acesso, é porque simplesmente se deixaram atropelar. E esqueceram que o mundo estava mudando e agora quando a coisa acontece, cara, sabe aquela história do o meu pai pegando pela primeira vez um controle remoto na mão, tentando programar o relógio de um videocassete, de um relógio de um videocassete, cara, é aquilo que está acontecendo de novo, numa proporção brutal. Nós estamos num contínuo, a vida da gente é um contínuo, está tudo acontecendo. Eu não posso me dar o luxo de parar nesse contínuo para gozar a minha vida, parei aqui e agora deixa a vida me levar. Você vai ficar para trás. Então essa tua pergunta fundamental é o seguinte, se eu deixar a vida me levar, eu vou ficar para trás. Como é que eu não posso, o que eu tenho que fazer? Esse conceito da educação continuada, né? Então o que acontece? Eu não tenho mais que estar quarta-feira, 7 horas da noite, sentado numa sala de aula para aprender XPTO. Alguma coisa que me falam para aprender, inclusive. Exatamente, né? Então, acabou. Agora é o seguinte, eu sou o dono do meu repertório, eu sou o dono daquilo que eu vou aprender e eu vou montar esse aprendizado de acordo com as coisas que eu acho que vão me servir, né? E que hora que eu vou aprender? Cara, na fila do banco, quando eu tirar o celular do meu bolso, eu tenho ali.
entendeu? Então, aquele celular que antigamente chegou para fazer ligação telefônica, virou a minha janela para o mundo e dependendo daquilo que eu escolher, eu tenho como estar aprendendo 24 horas por dia, cara, a hora que eu quiser. E eu acho que isso é a grande diferença, cara, as pessoas que vão estar antenadas para valorizar essa matéria-prima que é a mais importante da vida da gente, que é o tempo de vida, cara. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu tô com 62 anos, eu não tenho mais tempo para gastar, bicho. Eu não posso mais jogar conversa fora. Eu não posso mais ouvir o idiota falando comigo e ficar prestando atenção ou discutir com o idiota, cara. Então eu já cortei essa história, eu não brigo mais em mídia social, nego me xingando, eu não dou bola mais. Eu tô preocupado com as pessoas que estão me demandando, que gostam do meu trabalho, que querem conversar comigo, que querem dialogar. O cara que entra para xingar e tudo, bicho, cara, esse cara não é para mim, eu não posso perder meu tempo com ele, né? Então, eu diria para você que se eu tivesse que dar uma resposta só para você, é essa: valorize o seu tempo de vida. Falar isso para um garoto de 19 anos, de 20 anos de idade, de 22, que bobagem, que eu tenho todo o tempo do mundo. Pois é, quando você tiver com 62, você vai olhar para trás e falar, cara, olha, se eu tivesse aplicado aquele tempo que eu joguei fora em alguma coisa que pudesse ampliar meu repertório, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje em dia. Mais uma vez, meu caro, muito obrigado e continue na sua jornada. Vamos nessa sim. Contribuição importante. Sucesso a vocês, pode contar comigo no seu podcast, tá? Salib estará brevemente no livro. Olha, esse talvez quando você já esteja assistindo, já está lá. Então vai lá no Café Brasil, no Lidercast, nos projetos Luciano Pires, você vai encontrar facilmente que o Luciano hoje é uma mídia muito expressiva para todos nós. E como diz o Luciano, né? Vamos exercitar os nossos neurônios, né? O fitness intelectual. Valeu? Nos acompanhem que vale a pena. Valeu.